Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Pericinoto. Eu fui presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, ABCP, entre 2016 e 2018. Sou professor do programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. E a atual direção da ABCP pediu que eu fizesse um pequeno vídeo comentando a importância da democracia para a minha área acadêmica, ou seja, ciência política, e de que modo ela impacta a atividade científica nesse campo. Bom, me ocorrem imediatamente três pontos importantes quando eu penso a relação entre democracia e prática científica no campo da ciência política. A primeira relação diz respeito à escolha, à livre escolha dos nossos problemas de pesquisa, né? Ou seja, um problema de pesquisa sempre escolhido em função da importância que aquele problema tem para a própria área disciplinar e, claro, para a vida política do país em que vivemos, né? Numa situação autoritária, essa liberdade certamente é drasticamente reduzida e alguns temas são simplesmente proibidos de serem discutidos. Então a democracia ela viabiliza uma ampla liberdade de pesquisa no que diz respeito à escolha dos temas e dos objetos de pesquisa, né? A democracia também é muito importante na nossa prática científica no que diz respeito às nossas respostas dadas a esses problemas. Essas respostas cientificamente formuladas, elas podem não ser convenientes, digamos assim, para o governo de plantão. Ela pode ser, na verdade, desagradável, ela pode revelar traços negativos das políticas públicas de um determinado governo e, portanto, num regime autoritário, governos têm uma forte propensão de impedir que determinados dados, que determinadas conclusões de pesquisa que sejam negativas para a sua pauta política sejam divulgadas. Então, é muito comum em regimes autoritários existir um grande déficit da prática científica em função desse cerceamento tanto das questões a serem formuladas quanto das respostas dadas a essas questões. É muito frequente encontrar, sobretudo no campo das ciências humanas e no campo específico da ciência política, quando a gente uma prática científica, um campo disciplinar em que nós somos instados por dever de ofício a discutir a política. Em regimes autoritários, a ciência política simplesmente sofre cerceamentos muito contundentes. Outro ponto claramente vinculado a esses dois primeiros diz respeito ao livre acesso às fontes de dados, né? Então, hoje, por exemplo, tanto eu quanto vários colegas trabalhamos com os dados produzidos pelo próprio Estado brasileiro, né? O Tribunal Superior Eleitoral, o próprio Supremo, né, produz dados importantes para quem estuda judiciário, o Congresso Brasileiro, a Câmara dos Deputados em particular, tem um acervo de dados relativos aos deputados e à produção legislativa da Casa excepcional. A própria Presidência da República e seus diversos ministérios e instâncias produzem informações as mais variadas, de modo que num regime autoritário o acesso a essas informações certamente é muito mais limitado. Então, os avanços recentes que a democracia brasileira produziu nesse campo, com relação à lei de acesso à informação, à transparência dos dados públicos, isso só é possível em democracia. Quer dizer, há uma contradição incontornável entre transparência dos dados produzido pelo poder público e um regime autoritário. Um regime autoritário é, por definição, não transparente. Então, sem esses dados, muito do que se produz hoje na ciência política nacional simplesmente não seria possível. Então, o que eu diria é que, do ponto de vista da ciência política, um regime autoritário praticamente inviabilizaria a nossa prática científica, cerceando
a nossa liberdade de formular questões, a nossa liberdade de respondê-las e a nossa liberdade de acesso aos dados necessários para responder a essas questões. É isso. Um abraço.